Só um instante. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao primeiro estudo da semana do Núcleo Assistencial Ramatiz. Hoje a palestra é com o nosso irmão José Barbosa. O tema é como se tornar uma pessoa mais querida. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar o pensamento a Deus, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que Ele está dando para a gente, de estarmos aqui reunidos, em busca desse conhecimento, que essas informações sejam também levadas às nossas famílias espirituais e também levadas aos nossos familiares encarnados que aqui estão ainda e que por algum motivo não puderam participar desse estudo de hoje. Então, a palestra vai ser agora, a partir de agora, com o José Barbosa. José, fique à vontade. Então, José, pode começar a sua palestra, já está liberado. Tá. Então, o nosso tema de hoje é como se tornar uma pessoa mais querida. É do livro do Yogananda. Então, vamos buscar refletir um pouquinho sobre esse tema para que a gente possa nos tornarmos essa pessoa mais querida. Então, é do mestre Yogananda, do livro A Eterna Busca do Homem. O Adão já falou disso aí há algum tempo atrás, vamos fazer uma revisão. Então, ele nos coloca nos seguintes ensinamentos. O poder da atração vem de dentro. De um modo geral, você é julgado pela maneira como se comporta. Na companhia dos outros, seja sincero e atencioso. Viva para os outros, e eles viverão para você. O perfeito equilíbrio é o altar de Deus. Então, busque Deus e seja vitorioso na vida. Ou seja, se nós conseguirmos buscar esses 6 itens, implementar esses 6 itens na nossa jornada, na nossa caminhada, nós com certeza vamos nos tornarmos essa pessoa mais querida. Então, vamos ver item a item e vamos refletir sobre cada um deles. Bom, algumas pessoas, elas nascem com natureza agradável. Todos sentem atração por elas. Algumas nunca são apreciadas. Outras não são simpáticas nem antipáticas, são apenas ignoradas. Agora, por que tudo isso, né? É culpa de Deus? Não. Deus é imparcial. Não é responsável pelas desigualdades da distribuição de qualidades atraentes. Então, as diferenças de caráter entre os homens são do cultivo pessoal. Ou seja, Deus aí ele não tem nada, ele não colocou essas diferenças que acontecem, não é culpa de Deus. Então, cada um cria qualidades agradáveis ou desagradáveis nesta ou em outras vidas. Se hoje nós estamos aí com algumas qualidades que nós não achamos muito boas, então podemos parar um pouquinho e verificar na nossa presente existência se a causa está nela ou em outras. Então, seria uma grande injustiça se Deus criasse alguns filhos com a vantagem de qualidade boas e agradáveis e outros com a desvantagem de características más e detestáveis. Nós sabemos que Deus é imparcial. Mas não foi Ele quem implantou más tendências em alguns filhos e boas em outros. Então, portanto, nós não podemos responsabilizar Deus por isso. Então, essas diferenças, ou nós que a criamos. Então, Deus cria todos os homens iguais, feito à sua imagem. Então, se quisermos encontrar uma justificativa para as aparentes desigualdades humanas, precisamos compreender a lei da reencarnação. É o que a doutrina espírita vem mostrar para nós,
ao entendimento dessas desigualdades. E aí nós podemos trabalhar em cima delas. Portanto, sem a reencarnação, como que se poderia operar a justiça divina? Então, a resposta é que a Terra é uma imensa escola, e a lei da reencarnação é a justiça que faz com que todos retornem inúmeras vezes, até terem aprendido todas as lições da vida. Ou seja, nós vamos retornar quantas vezes forem necessárias, até nós realmente entendermos Deus, e aprendermos todas essas lições na nossa jornada. Então, o próprio homem cultivou suas qualidades luminosas e sombrias. Então, fomos nós que fizemos, né? Então, cabe a nós iluminar o nosso caminho e retirar as sombras que ainda estão perante a nossa jornada. Em algum lugar, em alguma época, nesta ou em outras vidas, ele plantou as sementes com suas ações. Ou seja, nós plantamos essas sementes com as nossas ações. Agora, se nós permitirmos que essas sementes de más ações cresçam, o que vai acontecer? Elas vão sufocar as boas sementes que também foram plantadas. No jardim da vida, o sábio atira para longe as sementes do mal. Então, vamos nos tornarmos esses sábios, buscando o entendimento de que essas sementes ruins que ainda estão guardadas em nós, vamos jogar longe de nós, para que essas sementes boas que estão em nós, elas germinem. Então, alguns exemplos aí de mais sementes. Isso aí foi tirado do livro Dores da Alma. Lá ele coloca para nós a crueldade, orgulho, irresponsabilidade, crítica, ilusão, medo, preocupação, vício, culpa, mágoa, egoísmo, inveja e outras tantas mais são exemplos de mais sementes. Essas sementes, se permitirmos que elas cresçam, elas vão sufocar as boas sementes e, consequentemente, vão trazer dores para as nossas almas e nos tornarão uma pessoa não querida, como nós queremos ao contrário, nós queremos ser essa pessoa querida. Então, aqui nós vamos começar sobre o que o Yogananda nos colocou, para nós nos tornarmos essa pessoa mais querida. Então, o poder da atração, ela vem de dentro. Então, o homem deve aprender a analisar a si mesmo e aos outros para determinar por que algumas pessoas são estimadas por todos e outras não. Então, nós temos que fazer essa análise para verificarmos por que isso está acontecendo. Mesmo entre crianças, encontramos algumas que todos tratam com afeto e outras que todos evitam. Uma das primeiras conclusões da análise é que, se uma pessoa quer se tornar simpática, deve ser mais atraente a partir do interior. Às vezes, até a pessoa fisicamente mais atraente pode ser repulsiva devido à feiura interna, refletida em sua linguagem e comportamento. Veja bem, aqui nós temos aí essa conclusão da primeira análise, para que essa análise nossa tem que ser a partir do interno, porque nós vemos muitas pessoas que são bonitas, mas não tem ela se torna uma pessoa repulsiva. Tanto é que tem um livro, não recordo qual deles, que tinha uma história de duas senhoras, uma encarnada e outra desencarnada. A encarnada era uma
uma pessoa muito bela, e a desencarnada não tanto. Só que, ao dormir essa encarnada, a outra que era perseguidora dela, desencarnada, ela corria dessa que estava encarnada, da que nós julgamos ela bela. Porque lá no plano espiritual, a sua verdadeira ser aparecia que era um monstro. Então aí nós vemos que a parte atraente tem que ser do interior. O externo não vai valer muita coisa na nossa jornada aí. Até algum tempo atrás, supunha-se que o segredo da popularidade, segundo Yogananda, fosse o it, uma espécie de atração e magnetismo físico. Hoje ainda tem muito disso. Aquelas pessoas com o corpo torneado despertam a atenção. Mas ter esse it não torna alguém necessariamente mais querido. Nossas características, boas ou más, determinam se e por quem somos estimados ou não. O mal, nós sabemos, atrai o mal. O bem atrai o bem. Não é o it o que devemos desejar, e sim o tipo de magnetismo que atrairá o bem para nós, que trará amigos sinceros e merecida admiração. Podem exterioridades, como roupas e um rosto gracioso ou bonito, dar-nos essa espécie de atração? Com certeza não. Porque essa atração que nós queremos, né, que nós estamos buscando, ela tem que vir de dentro de nós. Porque nós podemos até, na parte visual, conseguirmos uma atração momentânea, mas ela não perdura. Então, no mundo virtual de hoje, está cheio de truques que dizem funcionar para fazer com que uma pessoa se torne querida. No entanto, são técnicas baseadas em atitudes externas, as quais não refletem o seu eu verdadeiro. Isso nós vemos diariamente. A mídia está cheia disso na internet. Então, são truques apenas. Se nós queremos realmente ser essa pessoa querida, então nós temos que buscar na parte de dentro de nós, nosso eu verdadeiro. Ou seja, temos que buscar Deus primeiro. Então, o rosto é um espelho que revela cada mudança de sentimento. Os pensamentos e emoções, como ondas, fluem e refluem nos músculos faciais, alterando constantemente sua aparência. Cada pessoa que você encontra vê essas expressões faciais, reflexo do que você está pensando e sentindo interiormente, e a elas reage. Ou seja, nós demonstramos que nós somos por dentro. Se por dentro não está legal, vai ser refletido no nosso rosto, que é o espelho que revela os nossos sentimentos. Então, você pode ocultar seus sentimentos e emoções de algumas pessoas, mas não de todas. Conforme diz Lincoln, é verdade que você pode enganar a todos por algum tempo. Veja bem, a todos por algum tempo. Pode até enganar algumas pessoas todo o tempo. No entanto, não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. Ou seja, quem está sendo enganado aí somos nós acharmos que podemos enganar todo mundo. E nós sabemos que não. Então, jamais faça algo que macule sua mente. As más ações, elas criam vibrações mentais negativas ou más, que são refletidas em toda a aparência e personalidade. Ocupar-se com ações e pensamentos que alimentem as boas qualidades que deseja ter. Isso é o que nós devemos fazer. Nos ocuparmos com essas coisas boas, com ações e pensamentos,
que vai nos trazer essas qualidades de vida, o que nós queremos ser. Então, se você se conduzir de acordo com as verdades que o mestre Yogananda fala, descobrirá uma vida belíssima, diferente, bem diferente. Agora vamos passar pelo segundo tópico. De modo geral, você é julgado pela maneira como se comporta. Isso é um fato. Portanto, a pessoa é julgada até certo ponto pelo que veste. Isso a gente vê constantemente. Mas principalmente pelo seu comportamento. Assim, mantenha sempre uma aparência de limpeza e ordem. Evite excessos. Uma vez desenvolvida a mente e cultivadas as virtudes interiores atraentes, o traje se torna menos importante. Veja bem, a partir do momento que nós começarmos a cultivar essas virtudes interiores, desenvolvermos a nossa mente com essas virtudes que estão inatas em nós, aí o de fora vai se tornar menos importante, ou seja, os trajes. Então, não se deve pensar o tempo todo no corpo, mas também não podemos descuidar dele, porque ele é a ferramenta que nós temos para movimentar aqui no plano físico. Então, dar ao corpo atenção de menos ou de mais nos torna desequilibrados, fanáticos. Aqui vamos colocar, temos alguns exemplos na nossa sociedade de pessoas que já fizeram 1001 cirurgias, que não admite o envelhecimento, não admite uma rugazinha. Então, a gente vê que torna-se uma pessoa desequilibrada. Assim, cuide do corpo de maneira razoável. E lembra-se sempre do mais importante. Aqui, a nossa mentalidade, nosso comportamento. Então, dê mais atenção à mente. É aí que se origina o comportamento. Porque é ela que a maioria das pessoas reage. Mahatma Gandhi provou que o hábito não faz o monge. Então, o que é que nós temos que fazer? É buscar dar atenção à nossa mente, que ela está sempre trabalhando contra a gente. A partir do momento que nós conseguimos fazer essa canalização com o nosso eu interior, nós vamos conseguir mudar essa nossa mentalidade. Mostre interesse pelos outros. Quando sozinho, você tem o direito de pensar e fazer o que quiser. Mas, na companhia de outras pessoas, não deve mostrar-se ausente ou desinteressado. Ou seja, temos que ser educados. A companhia aqui o Yogananda nos coloca que a companhia de um defunto seria preferível a uma pessoa desatenta. Agora, quando estivermos na companhia dos outros, esteja de todo o coração. Ou seja, ali nós temos que dar atenção àquela pessoa que está conosco. Mas, assim que sua vontade de estar com eles diminuir, devemos nos retirar. Nós não temos o direito de permanecer ali se nossa mente estiver ausente. Aí volta de novo, aí o Yogananda nos diz, seria preferível a companhia de um defunto. Seja genuinamente amistoso quando estivermos com outro. Se quisermos ser dignos de estima, sejamos sinceros. Então, a sinceridade é uma qualidade da alma que Deus deu a todo ser humano. Mas, infelizmente, nós nem todos a manifestam. Então, essa sinceridade ela é inata em cada um de nós. Então, vamos desenvolver se nós não a temos ainda. E para que nós possamos realmente fazer com que ela se manifeste, seja um atributo de nossa alma. Acima de tudo, sejamos humildes.
Mesmo que tenha admirável força interior, não devemos nunca oprimir os demais com a nossa natureza forte. Sejamos calmos e tenhamos consideração com os demais. Essa é a maneira de se desenvolver o magnetismo que fará com que gostem de cada um de nós. Ou seja, nós vamos desenvolver esse magnetismo, ou seja, a atração que nós queremos nas outras pessoas, trabalhando tudo isso que nós estamos vendo agora. A humildade, a paciência, tudo mais. Esse magnetismo que é inato em nós, ele vai sendo desenvolvido. O que é a vida? Tem o tipo certo de amigos ao nosso redor. Existe um imã em seu coração que atrairá os verdadeiros amigos. Este imã é o altruísmo. Pensar nos outros primeiro. Infelizmente, esse pensar nos outros primeiro, nós não estamos muito acostumados a isso. Nós pensamos em nós, depois, se tiver tempo, nós vamos pensar nos outros. É a hora de nós mudarmos essa rota. Então, poucas pessoas estão livres do egocentrismo. Entretanto, pode-se desenvolver a qualidade do altruísmo bem facilmente, mediante a prática de pensar nos outros primeiro. Então, aqui está a lição que Yogananda nos coloca. Vamos desenvolver em nós esse altruísmo para vencermos o egocentrismo. Começar essa prática de pensar nos outros primeiros. Consideração pelos outros é uma qualidade maravilhosa. É o maior atrativo que nós podemos ter. Então, vamos praticar. Se alguém está com sede, o que é que devemos fazer? Uma pessoa solícita, se antecipe e lhe oferece algo para beber. E não devemos esperar ela pedir. Muitas vezes nós percebemos isso e não fazemos nada, esperamos a pessoa vir pedir. Então, consideração significa percepção e atenção aos outros. A pessoa que tem consideração, quando em companhia dos outros, terá uma percepção intuitiva das necessidades alheias. Então, nós precisamos, como nós já ouvimos nesses estudos sobre a parte da intuição, então nós temos que desenvolver essa intuição. E começa aí pela consideração aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes. Outro tema que o Yogananda nos coloca. Viva para os outros, e eles viverão para você. Isso é importante. Reflete o que nós acabamos de ler, de ver atrás. Viver para os outros. Há os que dizem, sou um homem religioso. Contudo, não é capaz de dar o lugar em que está sentado para uma pessoa idosa ou com problema de locomoção. Se outra pessoa quer o seu lugar, ceda-o. Mesmo que tenha que ficar em pé. Se tiver um comportamento exemplar, todos os dias, alguém estará pensando em você. Quando aprender a viver para os outros, eles viverão para você. Enquanto vivermos egocentricamente, ninguém se interessará por nós. O melhor modo de atrair as pessoas é com boas ações. Ou seja, a partir do momento que nós começarmos a trabalhar essas boas ações com vontade, com convicção, nós estaremos aí matando esse egocentrismo que está em nós. E aí nós vamos nos tornarmos começar a viver para os outros. E aí nós vamos atrair, de fato, as pessoas através dessas nossas boas ações. Vamos ter amigos de verdade. Principalmente no plano espiritual. Porque aqui no plano terreno, quando nós praticarmos algumas boas ações e esperando a recompensa deles, não é isso que o Evangelho nos prega. É aquela que a mão esquerda não sabe que a mão direita deu. Então, pratique a consideração.
tanto no uso da linguagem, quanto nas ações. E quando se sentirem tentados a falar com aspereza, vamos contar até 10, até 1000, o que for possível. Então, controle o impulso e, em vez disso, fala com calma. Quem de nós ainda estamos nesse patamar de raiva, falar com aspereza? Então, a partir desse momento, vamos buscar esse controle do impulso. Vamos falar com mais calma. Tentarmos fazer isso aí, nós estamos buscando desenvolver o nosso poder magnético. Que ninguém ouça as palavras duras de nossas bocas. Não tenhamos medo de dizer a verdade quando solicitado. No entanto, não imponhamos nossas ideias aos outros. Com bondade e consideração das palavras que pronunciar, nós elevemos as pessoas a nos tornar melhores. Entretanto, nem sempre as palavras são as palavras que os outros ouvem, mas a força e a sinceridade que existe por trás dela. Que muitas vezes nós temos o dom da palavra, mas são palavras ocas. Não tem sinceridade por trás, porque a partir do momento que nós transmitimos essas palavras, elas vêm carregadas de energias. Então, se nós tivermos esse magnetismo puro que nós estamos falando aqui, ele vai envolver essas pessoas. Então, quando um homem sincero fala, o mundo se move. É tipo quando nós estamos fazendo um estudo lá para o público. Se nós realmente colocarmos o amor na nossa fala, impregnarmos com o nosso magnetismo, as pessoas ouvem. Então, quando ele diz algo, os outros escutam. Algumas pessoas falam sem parar, esperando convencer o ouvinte pelo constante jogo de palavras. Quando conversar com alguém, procure falar de assunto que interessa a outra pessoa. E ouça. Esse é o modo de ser atraente. Um sentimento maravilhoso nasce no íntimo das pessoas que têm consideração pelos outros. Pensando primeiro no próximo, que nós devemos fazer. Assim que você se preocupar com alguém, não só essa pessoa pensa em você, principalmente Deus. Quando nós estamos envolvidos nesse impulso de pensar nos outros, Deus sabe, Deus está vendo. Se é atencioso, servindo aos outros o tempo todo, mesmo que gaste seu último centavo para ajudá-los, Deus retribuirá com bênçãos ainda mais numerosas. Aqui nós podemos até pegar um complemento da Bíblia, que diz: aquele que tem, mais lhe será dado. Se você é altruísta, bem-humorado, compreensivo, é mais rico que os egoístas, coléricos e invejosos. Então, veja, queremos ser essa pessoa rica, mas em quê? Em altruísmo, em bem-humor, compreensivo. Aí vamos deixar de lado o egoísmo que está em nós, a parte colérica, a inveja, tudo isso nós vamos deixar para trás, desenvolvendo esses dons que estão em nós. E aí nós vamos estar nos capacitando a sermos pessoas queridas, de fato. Outro tópico. O perfeito equilíbrio é o altar de Deus. A humanidade, conforme o Yogananda nos coloca, é um grande zoológico. Tantas pessoas têm comportamentos tão diferentes. A maioria delas tem o menor controle de si próprios. Isso a gente vê direto na nossa sociedade. Então, antes de realizar a verdadeira meta da vida, aí aqui eu pergunto, qual que é a nossa verdadeira meta? É preciso que o homem tenha autocontrole. Deve procurar o equilíbrio. O perfeito equilíbrio é o altar de Deus. Então, essa é a nossa meta, né?
buscarmos esse altar de Deus que está em nós. Então, nós temos que lutar por ele. E uma vez alcançado, quando nós conseguimos alcançar essa nossa meta de vida, jamais nós vamos perdê-la. Cristo não perdeu quando estava pregado à cruz. E ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. A pessoa comum não consegue suportar seus testes. E agora em nós podemos até já nos transformar, sair dessa pessoa comum, que nós já sabemos um pouquinho mais. Então está na hora de nós suportarmos os nossos testes. Buscar esse equilíbrio, o equilíbrio perfeito que é no altar de Deus. E aí sim nós vamos estar aí suportando todos os testes que virão pela nossa caminhada. Então busque Deus e seja vitorioso na vida. A partir do momento que nós conseguimos colocar em prática realmente esse buscar Deus, a nossa vida se torna vitoriosa. Aí tudo mais será acrescentado. Então, acima de tudo, cultivemos a vontade de buscar Deus. Seja quais forem os obstáculos. Seremos então vitoriosos na vida. Então, acima de tudo, nós devemos fazer essa busca. Imite a consciência dos grandes seres, como Cristo. Devemos perceber a onipresença dele. Ao contemplarmos a luz e a presença de Deus, nós saberemos que esta vida é apenas um teste. Cada um tem que passar para chegar a Deus. Cada teste é uma bênção se nos aproximar mais de Deus. Isso é o que você deve lembrar. E tudo que você fizer na terra, devemos fazer para Deus. Não tirar isso jamais da nossa mente. Vamos fazer algo. Vamos fazer para Deus. Desenvolva a consciência de que Deus está em nós. Aconteça o que acontecer. Não permitamos que nada perturbe ou nos detenha na nossa marcha. Então, vamos buscar esse desenvolvimento da consciência que Deus está em nós. Realmente Ele está. Todos os ensinamentos que nós até hoje buscamos, tudo leva a essa conclusão. Deus está em nós. Então não vamos permitir que nada venha perturbar essa marcha nossa, essa busca constante de Deus. E quando nós conseguimos almejarmos essa presença dele em nós, vamos nos agarrar com unhas e dentes para não perdermos esse contato maravilhoso com Deus. Pratique a consideração e a bondade, até que seja como uma bela flor que todos gostam de ver. Então, quando nós praticarmos essa consideração e a bondade, né? Então, todos que estão à nossa volta vão gostar de nos ver. Então, seja a beleza que está na flor e o poder de atração que há na mente pura. Quando nós formos atraentes desse modo, sempre teremos amigos verdadeiros. Nós seremos amados tanto pelas pessoas quanto por Deus. Então, essa é o objetivo de vida nosso. Se nós realmente queremos ser uma pessoa mais querida, vamos praticar essas considerações que o Yogananda nos colocou. É fácil? Ainda não, mas é o caminho. E se nós realmente complementarmos esse trabalho de buscar Deus, de praticar todos esses ensinamentos, como foi colocado aqui, seja como uma bela flor, todos gostam de ver uma flor, vamos ser belo como uma flor. Esse poder de atração através do quê? De uma mente pura. E aí nós vamos estar chegando a Deus, de fato. Feito isso, nós vamos ter esse nosso magnetismo que vai atrair essas pessoas queridas. E Deus está vendo tudo isso. E Ele nos ama tanto que quer que cada vez mais nós possamos chegar até Ele. Então, esses foram os ensinamentos
do nosso estudo de hoje e que possa nos ajudar a buscarmos Deus para que sejamos vitoriosos na vida e assim nós vamos ter amigos de verdade. Em ambos os planos, plano físico e plano espiritual, e principalmente de quem nós queremos tanto, queremos a amizade de Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos trazer cada vez mais essa percepção divina nas nossas vidas. Graças a Deus.